Amanhã cedo, eu levo o caderno para a diretora. Março já mostrava o clima frio de São Paulo, no tempo da garoa romântica, onde ainda havia alguns lampiões de gás que queriam se perpetuar. Os galos começaram a cantar. A mãe despertou. Logo depois, coçando os olhos, Roberto encosta-se à cortina. Filho, vá dormir. Não, mamãe. Quero ver se o papai não esquece de levar o caderno. A determinação já se delineava na personalidade firme da criança de 5 anos. O pai foi direto ao trabalho e, no intervalo do almoço, voltou à escola para falar com a diretora. Retirou o chapéu, esfregou os pés no tapete, pediu licença à secretária. Ele entrou, a diretora já sabia do assunto. Ele lhe estendeu o caderno. Ela, simpática, percebendo o sonho do chefe de família que se preocupava com o futuro do filho, folheou o caderno. O menino merece. Vamos ignorar algumas regras para acolhê-lo. Sorrindo, o pai entendeu. Ela bateu um sininho. A secretária veio preparar os papéis para o mais jovem aluno do grupo escolar. 11. A infância no país do amor. A roda da vida vai girando e cada dia nos traz mais para junto daqueles que amamos e daqueles com quem adquirimos débitos no passado que necessitamos resgatar. A diretora quebrara uma norma para matriculá-lo. A vida, certa manhã, coloca em contato dois corações que no passado, durante muitos séculos, sofreram juntos, erraram juntos, morreram juntos. Era manhã de domingo. As crianças do bairro brincavam de pega-pega, segurando no poste antigo de aroeira que sustentava os fios elétricos de frente à casa do operário. Surge um menino a subir a rua, procurando alguém para brincar. Roberto e 6 outros amigos ouvem o menino solitário. Eu morava 10 quarteirões lá embaixo e me mudei para a segunda rua aqui. Quero fazer parte da turma de vocês. Roberto olhou aquele moleque mais novo que a maioria da turma, com cabelos de 3 redemoinhos, mostrando personalidade ágil. Turma, acho que vamos aceitar essa fera no grupo. Ele tem um cabelo que parece a juba de um leão. Todos gargalharam. O menino, olhando Roberto, riu e sentiu de imediato os laços de simpatia, unindo-os. Ele aproximou-se, bateu-lhe no ombro para dizer: O cara, você falou que a minha cabeleira parece com as dos leões, então o grupo vai se chamar Turma dos Leões. A mãe de Roberto surgiu no portão, convidando-os para o bolo e leite de cabra que a vizinha trouxera na mudança. Quando Pedrinho entrou, ela, colocando a mão sobre sua cabeça, perguntou-lhe o nome. Pedrinho, cabeça de leão, respondeu Roberto gargalhando. Não, filho, ele é um menino com a cabeça muito bonita. Roberto puxou a cadeira para perto de Pedrinho para comer o bolo com a leite e gritou: Mãe, nós estamos festejando, porque somos a turma dos leões. Na cozinha, logo se ouviu o estalar de pipocas batendo nas tampas das caçarolas. As estrelinhas brancas foram colocadas numa peneira. A criançada, enchendo a mão, falava alto. Oba! A coisa agora ficou boa. Na segunda-feira, Roberto ainda não se matriculara. O novo amigo estava no portão e foi avisado: Não posso brincar, tenho lição para fazer. A mãe, convidando-o para entrar, colocou à mesa, onde Roberto estudava. Um pratinho com doce de coco açucarado e pedacinhos de bolo de fubá lhe foi oferecido. O visitante ficou ali olhando o novo amigo que lhe parecia, nos arquivos da alma, um velho conhecido. Olhando-o, sem saber por quê, deu-lhe imensa vontade de estudar. A mãe arrumou-lhe lápis e borracha e Roberto começou a ensiná-lo. Os filhos únicos tornaram-se verdadeiros irmãos, apesar da diferença de idade, e as mães grandes amigas. 6 meses depois, a mãe dedicada ensinou Pedrinho a ler e escrever. Os pais se reuniram e um caderno foi preparado com cópia do Jornal Diário de São Paulo. Os 2 pais foram falar com a diretora, que disse gargalhando: Quando se desobedece à lei, perde-se a moral. São Paulo começou a ganhar, cada dia mais, a pujança do nome do apóstolo que a história lhe deu. Parecia que o apóstolo indomável empurrava o progresso com seu espírito valoroso. Os meninos foram crescendo. Roberto terminou o grupo escolar, Pedrinho estava começando. Ambos eram os melhores alunos da escola, apesar de estarem em séries diferentes. Estávamos no ano de 1960. O Brasil foi sacudido, com a fundação de Brasília, por um missionário chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira.
As metalúrgicas paulistas eram estimuladas pelas fábricas de automóveis estrangeiras trazidas pela diplomacia progressista do grande presidente. A história mostra que, naqueles 5 anos, as construções e as escolas se modernizavam, aperfeiçoando-se, e a economia dava em 5 um salto de 50 anos. Viam-se, em todas as cidades do Brasil, obras e mais obras. Os bondinhos se modernizaram, eram agora os camarões fechados. Começaram a aparecer linhas de ônibus elétricos. A grandiosidade do governo de 1955 a 1960 fez a rede de energia elétrica estender-se por todo o país. Eram anos abençoados de progresso. Havia disputas entre os estudantes, estimulados a crescer pelos discursos do notável presidente. Jovens, crianças, técnicos, médicos, engenheiros, professores eram contaminados por aquele otimismo que brotava das palavras que o presidente do país tirava do próprio coração. A nação viveu os dias mais gloriosos da história. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, escola de primeira grandeza intelectual, ampliava-se. A aeronáutica brasileira começava a orgulhar todo o país com as suas lições de técnica e patriotismo, respeitando o fato da criação do avião por um brasileiro. Linhas aéreas começaram a se entrecruzar por todo o território nacional. O patriotismo fazia vibrar o coração dos pilotos, técnicos de voo, mecânicos, telegrafistas e todos aqueles responsáveis por essa máquina divina que encurta distâncias, levando, por todo este país, a cultura e a ciência enlaçando cada ponto das suas fronteiras. O aeroporto de Brasília já dava exemplo de organização e responsabilidade para todo o Brasil. A Embraer, inspirada pelo ITA, em São José dos Campos, começou a levantar voo em direção a horizontes mais amplos. São Paulo já mostrava a construção de Viracopos, em Campinas. O aeroporto junto à base aérea de São Paulo, em Guarulhos, seria denominado de Aeroporto de Cumbica ou Aeroporto Internacional de São Paulo, com braços tecnológicos para receber aeronaves de qualquer ponto do planeta. O crescimento explosivo de São Paulo fez modernizar o aeroporto de Congonhas até os anos 70. Ele recebia voos internacionais e dividiria sua importância com Cumbica. Tudo era progresso, tudo era respeito. Até o porta-aviões Minas Gerais, máquina antiga comprada da Inglaterra pela inteligência e diplomacia de Juscelino Kubitschek, era respeitada pelo exemplo que o presidente imprimia em cada uma das suas atitudes de dignidade. Aquele velho porta-aviões foi instrumento diplomático para pacificar atritos da Força Aérea e da Marinha. Surgiram, em São José dos Campos, mais tarde, os aviões Bandeirantes e as aeronaves Brasília. A indústria aeronáutica brasileira começou a ganhar a concorrência contra os países adiantados do mundo. Depois do governo de JK, o Brasil jamais teria necessidade de comprar aeronaves em outros países. O respeito e a dignidade que dirigiam a nação faziam a prosperidade em todos os setores. A juventude destacava-se nos colégios e faculdades, cujas marcas eram a responsabilidade perante o futuro da pátria. As escolas oficiais, pelo exemplo dado pelo grande presidente, eram modelos. Na Escola Politécnica de São Paulo, nas faculdades de medicina da Universidade de São Paulo, na capital e em Ribeirão Preto, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco pontilhavam a história de vultos de grandeza intelectual e moral de Castro Alves, Rui Barbosa, professor Zerbini, que primavam nas suas atitudes moralizadoras de dignidade. O presidente JK, baseado na filosofia patriótica da Faculdade de Direito da UESP, defendida por tantos luminares brasileiros, se recusou a aceitar a imposição do MI. E continuou a construir Brasília. Talvez ao olhar o futuro, escrito nos olhos de jovens como Pedrinho e Roberto, aquele presidente determinou que os estabelecimentos de ensino permanecessem em desenvolvimento constante pela grandeza cultural do país. As obras públicas principalmente, durante a construção da cidade-sede do Brasil moderno, Brasília, foram executadas com respeito ao homem brasileiro que paga a maior carga tributária do planeta. Governo respeitador tem povo digno, governo moralizado faz o povo feliz, governo digno cria povo orgulhoso da própria nação. A roda da vida foi girando nos acontecimentos cotidianos. Os meninos recebiam lições para se tornarem homens de bem, diante da sociedade brasileira. As escolas estaduais, de ensino primoroso,
cumpriam seu papel cultural. Os governos eram profundamente responsáveis e conscientes do papel indispensável do ensino na formação cultural do Brasil. Um país se faz com homens e com livros. Pedrinho e Roberto respeitavam os professores, os continuadores da obra educativa do lar. Para ensinar-lhes o valor do trabalho digno, os pais lhes encontraram empregos. Ambos já trabalhavam, após as aulas, como auxiliares do supermercado que se iniciava no bairro. Para desenvolver a virtude da disciplina, aqueles meninos eram educados num ambiente de respeito à autoridade dos pais dentro do lar, atitude reforçada no ambiente escolar pelo rigor do professor. O trabalho honrado lhes ensinava o valor das conquistas pelo esforço. Com isso, aprendia-se a respeitar tanto o patrimônio doméstico quanto os bens comuns. Escolas, igrejas, edifícios públicos e parques não necessitavam de cercas. Sem respeito ao patrimônio público não se formam políticos dignos que respeitem o país. O esforço necessário para a promoção na escola obrigava a criança a valorizar o próprio tempo. Havia entre os estudantes uma saudável competição que os estimulava a progredir. Toda a sociedade se mobilizava para o progresso comum. Com responsabilidade, os meios de comunicação priorizavam a divulgação de informações educativas. A própria lei demonstrava que o nosso direito termina onde começa o sagrado direito dos nossos semelhantes. Pedrinho e Roberto não eram exceções. Roberto, que tinha notas um pouquinho melhores que Pedrinho, foi empregado como chefe do companheiro. No escritório, iam aprendendo administração, na prática. Com esse método, no Brasil se formaram grandes empresários. Nas ruas não se viam crianças desocupadas. Do excesso de liberdade e de tempo ocioso, hoje surgiram os vícios que deformam o caráter. O administrador do supermercado onde os meninos trabalhavam incentivava-lhes a boa atuação na escola. Havia murais para divulgar o desempenho dos estudantes da empresa. Valorizava-se o indivíduo pelo esforço que empregava na aquisição de dotes intelectuais. O proprietário do supermercado, que fornecia centenas de produtos, era vereador da Câmara Municipal de São Paulo e buscava demonstrar seu patriotismo, carregando, do lado esquerdo do peito, pequena bandeira feita de metal com o símbolo da Câmara. Suas atividades de vereador eram gratuitas para os cofres públicos. Nesse ambiente, o respeito às instituições era destacado por todos os funcionários e cidadãos. Certa vez, auxiliados por jovem funcionária que estava terminando o curso de professora, Roberto e Pedrinho permaneceram estudando no trabalho até perto das 9 da noite. Era inverno em São Paulo. Voltando para casa, encontraram um senhor que estava na rua até aquela hora. Era um juiz de menores, cuja função era fiscalizar o comportamento das crianças nos locais públicos. A autoridade caminhou com eles uns quarteirões. Vendo 2 soldados da Força Pública de São Paulo, montados em elegantes cavalos patrulhadores, chamou-os para acompanharem os meninos até suas casas. Ao chegarem, o policial, elegantemente fardado de cinza claro, botas negras brilhantes, boné cinza, com as cores da bandeira paulista, bateu palmas na casa de Roberto. Senhora, esses 2 meninos, parece, exageraram no tempo de estudo. A mãe sorriu e respondeu aos policiais que eles demoraram porque a mãe de Pedrinho seguramente tivera algum impedimento para buscá-los. Naquela sociedade equilibrada e justa, a criança não era fiscalizada, mas guardada como capital precioso que o governo procurava cuidar. A mãe de Roberto tomou a mão de Pedrinho e levou-o para casa. A simpatia que os policiais inspiravam na população era tão grande que Pedrinho perguntou-lhes: Tio, por que o senhor também não vai aprender onde moro? Assim nós iremos caminhando ao lado desses cavalos bonitos que parecem o do mocinho do cinema. O policial sorriu. Agiu elegante, saltou no arreio e fez continência ao menino. A ordem será obedecida, capitão. A mãe, os meninos e os 2 policiais seguiram. Chegando à casa, empurraram a porta de entrada e encontraram uma senhora de avental com uma vassoura na mão. Pedrinho, meu Deus, seu pai se esqueceu que hoje deveria buscá-lo. Prolongou-se no trabalho e ainda não passou pela escola. Ele deve ter feito hora extra. Feitas as despedidas, continuaram os sorrisos, ao som do plaque-plaque das patas dos cavalos que desciam a rua espalhando disciplina, respeito e dignidade. Voltaram para casa.
O jovenzinho apressou-se no banho. O pai já havia chegado para o jantar. O menino contou-lhe seu orgulho de ter andado ao lado dos cavalos patrulheiros e concluiu: que bom! Hoje é sexta-feira. Amanhã teremos apenas a comemoração do dia 9 de julho na escola. Depois vou brincar o fim de semana. 12. A formação política na escola. A roda da vida foi girando na velocidade que o respeito e a dignidade davam ao cidadão brasileiro. Em São Paulo e em quase todo o Brasil, o trabalho gratuito de cidadãos que entravam na política valorizava o Estado e o país. A terra natal, a pátria era respeitada. Era sábado, os pais de Pedrinho acompanharam-no à festa do 9 de julho na escola. As vozes dos professores, funcionários e alunos se encheram de orgulho, quando cantaram o hino nacional brasileiro, que sabiam de cor desde o segundo ano do curso primário. A festa se prolongou. Pedrinho declamou uma poesia de Olavo Bilac: criança, não verás país nenhum como este. Olha que céu, que rios, que florestas. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a desdobrar carinho. Os versos, decorados durante quase um mês, falavam de gratidão ao país e da beleza de ser brasileiro. Aplaudido por todos, ia ali nascendo um orador bem orientado. Depois, o coral da escola cantou o hino Mocidade, do inesquecível educador Jaime Leal da Costa Neves. Aquelas palavras que inspiraram a grandeza moral em vários profissionais que foram seus alunos são mensagem de patriotismo e de dignidade. Ea, avante! Ó, mocidade! Esperança da pátria brasileira! Construamos a nova idade, mais humana, viril e altaneira. Nossos braços levantemos, combatendo com todo o nosso ardor. Do Brasil, a pátria nos ensina a viver com fé e muito amor. Avancemos cantando pela vida a sorrir, irradiando mocidade. Toda a luta do bem nos convida, somos força, valor, dignidade. Como é belo o ideal que nos conduz, como é grande a nossa missão. Elevar nossa pátria, SUS. Eis a nossa maior ambição. Juventude, construiremos o edifício da nacionalidade. Estudantes, dominaremos pelas dignas conquistas da verdade. A escola é o nosso exemplo, a instrução, o farol que ilumina, e o Brasil, que é nosso lar e templo a servir Deus e pátria nos ensina. Na solenidade, foi premiado um aluno de outra classe, Zezinho, por ter tirado as melhores notas naquele mês. No mês anterior fora pego, durante uma prova, colando de um caderno. O diretor colocou-lhe no peito pequeno laço de fita formando um V, tendo de um lado as cores da bandeira de São Paulo e do outro as cores do Brasil. Zezinho sorriu emocionado. A escola toda observava o diretor, é assim que se forma um cidadão. Mês passado, desobedeceu a lei e faltou com a dignidade. Hoje, por ter mudado, é premiado. Toda a sua vida de estudante vai ser de notas altas. O diretor iniciou as palmas e Zezinho ria feliz. Os pais, orgulhosos, foram chamados para levarem o filho ao seu lugar na fila da classe. Em tudo estava presente o amor à pátria e a disciplina. Nesse ambiente foram crescendo Zezinho, Pedrinho, Roberto e outros milhões de crianças que, bem educadas nos exemplos dos pais, dos professores e principalmente das autoridades, deveriam levar o país às culminâncias da civilização, da moralidade e do respeito. A roda da vida continuou girando, trazendo nos seus braços aquelas crianças com toda a infância e a juventude do Brasil. Os dois meninos, Pedrinho e Roberto, adotaram-se mutuamente como irmãos. Entraram na faculdade de tecnologia, depois de concorridos exames. Desde a infância, os pais de Pedrinho e de Roberto não gastaram um centavo em escolas e agora entravam numa faculdade, gratuita, do governo. Sabendo falar em público, Pedrinho candidatou-se a presidente do diretório acadêmico e Roberto a vice. A simpatia e, principalmente, a formação moral que todos lhes percebiam nas atitudes os elegeu. Os chamados diretórios acadêmicos, onde um aluno, diante das autoridades, representava todos os outros da faculdade, valorizavam a participação de ideias novas. Naquele posto preparam-se grandes líderes de nossa nação. Os candidatos, cuja vida era minuciosamente pesquisada, eram eleitos, pela capacidade intelectual, avaliada pelo desempenho na escola e pela liderança. No início, eram proibidos de se candidatarem os repetentes.
Era a lei do Ministério da Educação. Selecionavam-se assim os bons alunos para uma possível carreira na política. O processo democrático começava a germinar no caráter de cada estudante desde os primeiros dias do banco escolar. É claro que, na massa humana, cujos espíritos vêm à Terra para se educar, há exceções, mas, naquela época, quando o país se levantou apontando o rumo da grandeza, a esmagadora maioria do povo primava por escolher, para dirigentes, homens de moral. À época, a direção do estado mais rico do país estava entregue à responsabilidade de um governador da estatura moral do economista Carlos Alberto de Carvalho Pinto. Representando a Faculdade de Tecnologia, o presidente do diretório acadêmico foi recebido pelo governador em palácio, junto a outros presidentes de todo o estado. Passados vários anos, Roberto e Pedrinho ainda se lembravam das palavras do governador durante a recepção aos presidentes dos diretórios, no salão nobre de um edifício deslumbrante, de arquitetura francesa, o Palácio dos Campos Elíseos. Até o nome lembrava a França. Quando ambos deixaram o bondinho que os levou até o palácio, o prédio os deslumbrou, todo iluminado, com escadas de mármore branco de corrimão de ferro negro, artisticamente trabalhado. Penetraram por portas esculpidas à mão havia mais de 100 anos. Pedrinho olhou para o companheiro e lhe disse: "Que prédio lindo, nunca vim aqui, mas parece que já o conheço." Quando o governador se preparava para falar a algumas dezenas de líderes estudantis, a emoção gravou a cena no cérebro de ambos. Intimamente, sentiram gratidão aos pais, porque lhes davam, através do esforço e da cultura, a oportunidade de subirem socialmente. Roberto lembrou-se da mãe, do pai, da casa pobre, do jardim cheio de dálias coloridas, da roseira sempre em flor, do macacão manchado de cimento da fábrica de ladrilhos, onde o pai trabalhava. Rapidamente lembrou-se de muitos professores e agradeceu-os por orientá-lo naquele progresso, que era a escola bem conduzida. O mestre de cerimônia, finalmente, anunciou a palavra do governador, ao recebê-los: "Minha esposa e eu, na casa que nos abriga, caros estudantes paulistas, quero dizer da satisfação de tê-los aqui, reafirmo a certeza de que todos vocês, por méritos pessoais do esforço e da dignidade, conseguiram ocupar o posto de destaque que agora detêm. Estou certo de que, em futuro próximo, serão destacados políticos, técnicos, dirigentes deste estado e de nosso país, e haverão de respeitar as tradições de grandeza e moralidade, decência e idealismo desta pátria. Somos a nação mais abençoada por Deus, diante de todas as nações do planeta. Ao recebê-los na minha casa, abrindo as portas do meu coração com a chave do respeito, da admiração e da esperança que eu, como governador de São Paulo, deposito na juventude da minha terra, quero agradecer-lhes a gentileza da presença. Neste encontro de afeto quero lembrar que, paulista eu sou há 400 anos. Imortal, indomável, infinita, dos mortos, de onde venho, ressuscita a alma dos bandeirantes sobre-humanos. Meu amor encerra a adoração de tudo quanto é nosso. E, incapaz de servir a minha terra o quanto devo, quero, ao menos, amá-la o quanto posso." Os moços, entusiasmados com aquelas palavras que ouviam e sentiam temperadas de amor, de dignidade e respeito, prorromperam em aplausos. O orador esperou em silêncio e continuou: "Jovens da minha terra, a vida pode elevá-los a posições de destaque. Como homem público, sinto no coração a energia que vibra no olhar de vocês. Quero dizer-lhes que, quando eu partir desta vida, é muito provável que me lembre deste nosso encontro. Sei que me tranquilizará saber que os deixei para seguirem as pegadas dos bandeirantes paulistas, destemidos desbravadores da terra brasileira. A juventude paulista, bandeira numerosa, semeará na terra do nosso Brasil as suas ideias democráticas de grandeza, de justiça e de dignidade. Minha esposa e eu os recebemos, estudantes, com muita honra, temperada de esperança. Talvez alguns de nós, pessoalmente, jamais nos reencontremos. Mas, nestas horas felizes, quero deixar registrada a nossa certeza de que seguiremos todos unidos e trabalhando pela grandeza desta pátria deslumbrante que caminha, pelas estradas da dignidade e da honra, sob o olhar de Deus." O governador e esposa iam cumprimentando os moços e moças dentro da belíssima sala, réplica perfeita da arquitetura dos Campos Elíseos francês. Distribuindo sorrisos,
Chegam-se a Pedrinho e Roberto e, percebendo-lhes a disciplina que demonstravam em cada gesto, o governador lhes disse: Trabalhem, moços, como os bandeirantes trabalharam na conquista de novas fronteiras para o país. Apertou-lhes as mãos, a esposa fez o mesmo, e continuou circulando e dizendo a cada um palavras de encorajamento. Este era o ambiente do meu Brasil àquela época, quando o povo e o governo mostravam, em cada atitude, a dignidade e o respeito pela pátria. As horas se passaram, as luzes do palácio começaram lentamente a se apagar. A primeira-dama do estado ficou à porta. Pegava uma rosa vermelha e a entregava a cada um dos convidados que se despediam. Entregue, em meu nome, a sua mamãe. O governo, com aquela atitude, valorizava a mãe e infundia no filho respeito pela família. A dignidade do governo dava dignidade ao povo. Eles voltaram para casa ao anoitecer, quando a garoa escondia as luzes dos postes com eletricidade em abundância, gerada pelas cachoeiras dos rios paulistas. Graças ao dinheiro bem aplicado, fruto do sacrifício de todo o povo, orientado por um governo digno, as usinas elétricas se multiplicavam. Naqueles anos da administração valorosa do governador paulista, a nação foi conturbada por lamentável acontecimento. O presidente, que tinha nas mãos tudo para guiar o país, imitando São Paulo, no progresso e na dignidade, desviou-se do equilíbrio emocional. Com sua renúncia, jogou no lixo milhões de votos de brasileiros entusiasmados que lhe deram a maior votação da história e levou a nação à beira do desastre que culminou com uma revolução odinta. Esta levou o país ao vácuo político, iniciando um processo de desmandos ditatoriais que espalharam ideias antidemocráticas de corrupção em toda a administração, quase resultando no desmantelamento da pátria como instituição democrática respeitável. O ambiente do bairro ainda era bucólico como se fora uma cidadezinha do interior, à beira das águas ainda límpidas, cercadas de capins e arbustos do rio Tietê. Os moços, nos seus raros momentos de descanso, principalmente aos sábados à tarde e domingos, dirigiam-se ao Campo de Marte, cujas cabeceiras das pistas ficavam próximas à Casa Verde. A vida foi colocá-los ali para facilitar-lhes as tarefas de se prepararem para um trabalho digno de patriotas. O ronco dos motores dos aviões trazia-lhes sensação de poder. Ao verem aquelas máquinas deixando o solo, lançando-se no ar, navegando nas alturas, dava-lhes uma emoção de domínio e de grandeza. Muitas vezes ficavam até o entardecer vendo pilotos e máquinas decolando e aterrissando durante os treinos. Os dias foram se passando. A Faculdade de Tecnologia lhes apontava dezenas de carreiras que poderiam complementar o aprendizado teórico começado nos bancos escolares. Começaram a pensar em voar. A profissão de piloto os entusiasmava. Num domingo no mês de setembro, no pátio do Aeroclube, viram um grupo de moços, na tradicional comemoração do batismo de óleo. Isso registrava os primeiros passos na carreira de piloto. Eles se aproximaram do grupo. Os moços, em número de 6, tinham feito o chamado voo solo, quando, sozinho, se tira a máquina do chão para voar pelos seus e voltar. Por sorteio, cada um tornou a voar sozinho, rindo como se fossem os conquistadores do mundo. Juntaram-se tirando a camisa, comandados por 4 pilotos professores. O cheiro e o aspecto pegajoso do óleo não lhes impediram a imensa alegria. Logo depois, abriu-se uma mesa de doces para festejar com os familiares o início de uma carreira. No fim da festa, Pedrinho e Roberto dirigiram-se à secretaria do Aeroclube para informações. Os custos do curso poderiam ser cobertos pelos ordenados do supermercado. Ansiosos, os dias foram rolando. Começaram as aulas teóricas com Pedrinho, Roberto e mais 4 jovens. No hangar do Aeroclube eram dadas aulas teóricas 4 vezes por semana, durante a noite. O rigoroso curso, um dos melhores do Brasil, ensinava cálculos de rotas, velocidade de voo, geografia, mecânica, legislação, aeronáutica, meteorologia, preparando bem o futuro piloto. Eles esticavam o dia até altas horas da madrugada. Se é para fazer, vamos fazer com perfeição, disseram as mães. Depois do exame médico, o aluno iniciava o curso teórico e depois o prático, quando se sentava na cabine de comando da pequena aeronave, estando às suas costas o professor.
Cada movimento das alavancas de comando da frente repercutia nas alavancas de trás. Quando Roberto sentou-se, o piloto pediu-lhe para relaxar, olhar para frente, tendo como linha do horizonte a base inferior da própria cabine. Roberto, misturando ansiedade, esperança, medo e entusiasmo, sorriu feliz. Quase ao mesmo tempo, num outro Paulistinha, Pedrinho iniciava sua aula. Depois dos procedimentos de segurança, a hélice foi girada com a mão para ligar o motor com um toque especial, sem risco de acidente. A hélice girou 1, 2, 3 vezes, tossindo indecisa até o motor rodar com firmeza. O nível de combustível, que era mostrado por uma haste metálica em uma boia, ajudava o planejamento da viagem. Esse arame, peça muito importante da segurança do avião, era visto a todo instante à frente do para-brisa do piloto. Os tripulantes colocaram o cinto e a pequena máquina começou a taxiar na pista. O aviãozinho parecia um sonho, levando no seu interior um futuro piloto brasileiro. O sagrado Paulistinha, que ensinou tantos pilotos até da gloriosa Força Aérea Brasileira, era uma joia que lembrava o inventor do avião, o cientista Patrício Alberto Santos Dumont, varando os céus de Paris ao contornar a Torre Eiffel, com o seu Demoiselle. O primeiro voo de Roberto também lembrava o início de uma nova era. Ele emocionou-se ao zigue-zaguear pela pista. Na frente do para-brisa, passa um urubu teimoso que se atreve a espionar o aeroplano. O que vamos fazer com o intruso? Nada. Quando nos aproximarmos, ele voará. De repente o pássaro negro bateu asas e desapareceu. Andaram muito, treinando taxiar na pista enorme. A pergunta mostrou ao instrutor que se tratava de um futuro piloto muito cauteloso. Teremos bastante combustível para decolar, voar e aterrissar? O moço sorriu. Teremos o suficiente até para fazermos vários pousos e decolagens. Chegaram à cabeceira da pista. Roberto freou a aeronave com muita força, ela balançou violentamente e estacionou. Pelo lado direito, percebeu o companheiro Pedrinho no seu Paulistinha amarelo-ouro. As rodinhas começaram a rolar rápidas pelo asfalto. O instrutor recomendou-lhe segurasse levemente a alavanca de controle para sentir as reações do comando. No voo, o avião foi se aproximando do edifício do Banco do Estado de São Paulo, antigo marco da grandeza e independência econômica do estado mais rico do país. Ganhando altura, mais à direita, surgem as paredes envelhecidas do edifício Martinelli. Roberto, encantado com o panorama, respirou fundo, descontraiu-se, segurou a alavanca, olhou longe no horizonte, parecendo ver seu próprio futuro. Parecia-lhe rosa como o panorama, que ali estava enfeitado por um bando de pássaros que talvez morassem pelos lados do viaduto do Anhangabaú. Passou-lhes na frente, fazendo uma curva suave. O instrutor sentiu confiança no aluno e deixou comandar o voo. O moço sorriu deslumbrado. Aquele céu azul, aquelas nuvens brancas, aquele mundo cheio de esperança, lá embaixo, tudo parecia pertencer-lhe. O professor, para testá-lo, aproxima-o de uma nuvem branca e choca o para-brisa contra ela. No susto, Roberto não sabia explicar por quê, assaltaram-lhe algumas lembranças, como num filme antigo. Ele viu, no fundo branco, cenas de uma batalha com ele montado num cavalo soberbo, celeiros queimando, uma corredeira levando de roldão algumas dezenas de cavalos. Num passe de mágica, pareceu-lhe que mulheres, típicas camponesas europeias, brotavam da fumaça branca da nuvem que deslizava tranquilamente no céu de São Paulo. Aquela sensação deveria marcar-lhe para sempre o momento do seu primeiro voo. Um objeto amarelo-ouro apareceu-lhe no campo visual. Respirou fundo e sorriu. Como ele, o companheiro também estava voando. 13. O primeiro voo. Aparecia-lhe destacado no horizonte, em altura muito inferior à sua, o avião de Pedrinho. Numa curva descendente, ele apontou na direção do campo de Marte. O instrutor percebia o controle emocional do jovem pela leve pressão que dava a alavanca de controle. Lá no horizonte, percebia-se aquela faixa brilhante de águas claras, serpenteando no planalto de Piratininga. O rio escrevia a história de São Paulo nas suas curvas pintadas de verde pelos bosques à margem. Brilhando na manhã de sol, surgia o rio Tietê, que caminhava para o oeste do estado, levando no seu seio fatos e lendas da vida brasileira. Naquelas águas, nasceram as tradições dos desbravadores indomáveis,
Os bandeirantes paulistas. Roberto pediu permissão para voar seguindo o curso do rio. O instrutor aceitou, tendo o rio como rota de voo visual. Explicou que, numa floresta, tendo-se um rio e um mapa, chega-se a qualquer local que se pretenda. Propositadamente, o instrutor diminuiu a altura. O moço sentiu um vazio no estômago e suspirou fundo. Aproximaram-se da Casa Verde. O instrutor elevou o aparelho, circulou mais alto sobre o bairro. Apontou-lhe a casa onde morava e sorriu ao reconhecer sua mãe, lá embaixo, trabalhando no jardim. A cabeceira da pista já aparecia. O instrutor elevou o bico do avião, fez uma curva larga, alinhou o eixo do aparelho com a pista, testou os dois flaps, sentiu-os bem coordenados, alertou Roberto para que deixasse a mão sobre a alavanca de comando. Foi levando a alavanca para frente e o avião foi perdendo altura. Roberto emocionou-se, apertou a alavanca e o instrutor pediu-lhe para relaxar. As duas rodas se apoiaram no solo. A cauda ainda estava levantada, a rodinha traseira tocou no solo, pulou em um pequeno buraco e alinhou-se sobre o asfalto. O aparelho deslizou e o instrutor deixou que a aceleração moderada do motor fosse levando-os na pista longa, para que o aluno pudesse ir acostumando a taxiar, uma operação fundamental nas manobras aéreas. Ele explicou como se levava o aparelho para o hangar. Com o acelerador na mão esquerda, foi taxiando o Paulistinha em zigue-zague pela pista até a porta do hangar do aeroclube. A aceleração diminuiu, o motor quase parou e a máquina balançou com muita força, quando ambos os freios foram pressionados. O instrutor riu. Cuidado, aqui não é rodovia e a porta do hangar não é um buraco. Roberto, ao descer, apoiou a mão direita no encosto do banco e o pé esquerdo no estribo. Quando tocou o pé no chão, parecia sonhar, tinha voado. Recordaria por muitos anos que aquela manhã seria a alvorada que a vida lhe reservava. Sonhava que seu destino pela vida fosse amplo, azul, suave como o céu, cheio de belezas como a madrugada, claro como o sol que ilumina os caminhos da vida. O instrutor, exigente e muito ponderado, estendeu-lhe a mão. Poucas vezes, na minha carreira, cumprimentei alguém na primeira aula prática. Dou-lhe um abraço, porque percebo em você a disciplina, a calma e a concentração. Dedicando-se, tenho certeza de que você será um grande piloto. Para completar a alegria, umas asas de lona amarelas aproximam-se do hangar. Era Pedrinho. Logo depois, ambos se abraçaram felizes. O instrutor manda-os examinar o aparelho após o voo como parte do aprendizado. Alegres após o primeiro voo, foram descendo para o bairro em direção ao Tietê. Em casa, a mãe contou que percebera, sob o chapéu que a protegia do sol, alguém abanando a mão de um pequeno avião. Nenhum rico presente de Natal, com todas as ilusões da infância, naquela manhã, poderia fazer um jovem tão feliz. Ela os convidou para comemorarem. Nenhum banquete regado a vinho francês se compararia em sabor àquele almoço de arroz com feijão, feitos na gordura de porco trazido pela vizinha de Tapetininga. Completavam o frango caipira, uma salada de tomate e o pão caseiro. Pedrinho e Roberto não cabiam em si de contentes. Na segunda-feira, levantaram-se mais cedo do que de costume, ambos foram à faculdade. Não sabiam como, mas no bairro pequeno as notícias corriam velozmente. O instrutor de Pedrinho era vizinho de um de seus colegas de turma e teceu largos elogios ao moço que começava a voar. A notícia correu. Na faculdade, as mocinhas olhavam mais docemente para aquelas figuras de heróis que já se delineavam no horizonte. Para Roberto e Pedrinho, os dias passavam entre as tarefas escolares e o trabalho no supermercado. Faltando 3 aulas para o voo solo, o instrutor estava cada vez mais confiante no aluno. Ao empurrar o avião para fora do hangar, uma peça do telhado caiu sobre o tanque e entortou ligeiramente a vareta de indicação do combustível. Roberto não percebeu a gravidade do acidente. 14. Vida perigosa, primeiro susto. O voo começou com todas as exigências de praxe. Muito feliz, o instrutor entregou-lhe o comando. Constava, conforme deixaram registrado, que iriam sobrevoar a Serra do Mar, ao redor de Santos, e voltariam. Quando decolou, Roberto comentou com propriedade que o vento estava de caldo e gastariam pouco combustível. Dirigiram-se à área sobre o Museu do Ipiranga e tomaram a direção da Via Anchieta. O tanque especial do avião facilitava-lhes a tarefa.
Descortinava-se ao olhar a serra, bem antes da cidade de Cubatão, graças ao tempo limpo e sem nuvens. Logo surge no horizonte a cidade de Santos, cheia de história e tradições paulistas. A praia de Pernambuco, a de José Menino, o Monte Serra, o cais do Porto e, mais além, a ilha Purchart. O vento, agora de través, obrigava o moço a manejar com eficiência a alavanca de comando. Depois de navegar sobre a serra, treinando nas mudanças de altitude, com muitos solavancos causados pelas diferenças atmosféricas do oceano, o vento perverso começou a jogar violentamente a aeronave, mas Roberto continuava compenetrado e calmo. O instrutor demonstrava impaciência, mas o motorzinho com a delicada hélice de madeira jogava-os de um lado para outro, como pequeno barco no mar. Roberto conservava-se calmo. Nuvens escuras vindas do mar corriam atrás do pequeno avião e o alcançaram bem antes de Cubatão. Para treinar o voo visual, voltavam pela mesma rota. Roberto abaixou a cabeça, segurando calmamente a alavanca de controle. Numa voz ponderada, disse ao instrutor: "Caro professor, não se preocupe. Se eu tiver que morrer num avião, será numa aeronave muito grande, cheia de passageiros, numa cidade imensa, não no meio do mato, sobre as escarpas da serra. Pode confiar que logo estaremos em casa." Deu uma risada confiante e a máquina continuou a ser jogada de um lado para outro. O instrutor respondeu zombando: "Ó, Bartolomeu de Gusmão, moderno padre voador, coloque logo esta mariposa na pista do aeroporto de Marte que eu tenho muita coisa para fazer em casa", e soltou uma gargalhada de zombaria. As nuvens se desviaram para o norte, eles iam para o oeste. Ao longe viram o rio Tietê e identificaram o aeroporto de Marte. De repente o motor começou a tossir. O instrutor acelerou a máquina, que tossiu mais uma vez e parou. "Pane seca", gritou quase sem controle, o instrutor. "Agora a vaca vai pro brejo. Meu filho, prepare-se." Roberto olhou a haste metálica, o arame marcador de gasolina, e viu que estava em cima. "Não é possível, olhe o marcador." O marcador pode estar onde estiver, mas, pelas tossidas, é pane seca. Roberto havia lido a respeito dos planadores que começavam a despontar nos campos de aviação de São Paulo. Viu o Urubus planando à frente da aeronave e concluiu que correntes ascendentes poderiam prolongar o voo. Assumindo o controle da situação, desviou lentamente a aeronave. O altímetro mostrava que uma corrente de ar quente sustentava as asas largas da máquina. As aves negras rodopiavam ao redor dela. Aproximavam-se do aeroporto. Passaram sobre um canto do bairro da Casa Verde, de onde já percebiam os reflexos da água do Tietê, enquanto o instrutor fazia preces para se conservar calmo. "Padre voador, se nós passamos pela Casa Verde, vamos chegar." Soltou uma gargalhada nervosa. Roberto conservava-se compenetrado, pálido, mas dono de si. À sua frente, surgia um bando de garças brancas, daqueles tempos saudosos, quando o rio Tietê as alimentava com a pureza de suas águas. Seu leito, com as aves planando nas correntes aéreas, orientava o voo do Paulistinha. Por sorte, uma rajada de vento originado no canal do rio levanta o avião e empurra para a frente. O instrutor grita: "Vamos sobre o rio para cairmos sobre a água com a porta aberta. Solte os cintos." Roberto, confiante, para não contrariar o instrutor, agiu calmamente. Retificou a rota sobre o rio e logo à frente já percebe a cabeceira da pista do campo de Marte. Pensou: "Se eu morrer, poderei ver pela última vez as roseiras e dálias da minha mãe." Reagiu: "Mas não vou morrer. Daqui a menos de uma hora estarei em casa." A máquina ia resvalando no ar, parecendo que mãos milagrosas a sustentavam. Outra rajada de vento sopra sobre o leito do rio. As asas levam o aparelho um pouco mais para frente. A máquina sobe mais um pouco, sai do leito do rio. Aparece a cerca de arame que limitava a pista. O avião vai se aproximando. Roberto olha, preparando-se para a queda. Um dos pneus dianteiros toca na cerca, a rodinha traseira salta ao arame e as três rodas chocam-se ao mesmo tempo com o asfalto. Saem rolando sem rumo pela pista, quebrando os eixos, e o aparelho dá um cavalo de pau. A asa esquerda bate no chão e param. Roberto dobra o peito, curva a cabeça, debruça-se sobre os braços. O instrutor grita alegre: "Chegamos, padre voador."
Correndo lá fora, os bombeiros chegam com extintores, molham toda a lona, enquanto o instrutor coloca o rosto para fora e diz: podem sossegar, o tanque está seco. Descem. O instrutor tem um ferimento superficial na testa e Roberto um arranhão no ombro direito. Estavam pálidos, mas felizes. Ambos são colocados em uma maca. O médico de plantão chega numa ambulância, examina-os e sorri, enquanto diz: não foi desta vez que vocês quebraram as próprias asas, meus passarinhos. Ambos foram proibidos de voar até que se descobrisse a causa do acidente. No dia seguinte saberiam. Uma ripa da reforma do telhado caiu sobre o motor e entortou, ligeiramente, o arame da boia, impedindo-a de medir o combustível. Quando a investigação do acidente terminou, o aeroclube ofereceu uma festa. O instrutor foi pródigo em elogios. Quando o motor parou, o aluno transformou-se em professor para trazer o avião até o solo. Tenho certeza de que este moço, dedicando-se à carreira de aeronauta, será um grande piloto. Palmas e abraços alegraram a festa. A mãe de Roberto entregou ao instrutor um buquê de rosas e dálias do seu jardim e lhe agradeceu por ter salvado seu filho, no que ele retrucou: sabe, dona, se não fosse o seu filho, estas flores estariam enfeitando meu caixão. Todos riram e o ambiente solene se desfez. Lá fora, São Paulo abria os seus sonhos de grandeza. O sol parecia aquecer as esperanças. Um bando de garças brancas, das margens do Tietê, passava nas alturas, distribuindo paz no voo sereno. A notícia do acidente se espalhou por alguns aeroportos. Quando o aeroclube de Roberto comemorava o voo solo dos seus formandos, o diretor de grande empresa aérea compareceu. Ele, apresentado pelo presidente do aeroclube, deu a Roberto uma flâmula da companhia, primeiro troféu de uma longa carreira de piloto. Pela sua comprovada capacidade, minha empresa oferece-lhe o curso completo de piloto comercial, desde que se comprometa a trabalhar conosco por 3 anos. Pedrinho, o companheiro, sorria feliz e triste, quando tocou a mão no ombro do amigo, dizendo-lhe: que maravilha! Você vai e eu vou ficar rezando para Deus te abençoar. Roberto olhou nos olhos do diretor e firmemente lhe disse: sim, senhor diretor, desde que vá junto comigo meu amigo Pedrinho. Negócio fechado. Então, moços, as aulas começam segunda-feira, em São José dos Campos, tudo pago, inclusive o transporte. A mãe de Roberto se aproximou e lhe apresentou ao diretor: esta é minha mãe. Ela que cuida do jardim cheio de rosas e dálias para enfeitar a rota dos aviões que chegam ao campo de Marte. Sorrisos desabrocharam nas faces felizes. Lá fora, na pista, aeronaves raspavam os pneus no asfalto, e levando pequenas nuvens de fumaça e deixando o cheiro de borracha no ar. Aquele mundo novo da aviação é um universo de grandeza. Do voo despretensioso de uma pequena máquina de madeira e pano, o 14 bis, surgiu, na civilização tecnológica, a aeronáutica, astronáutica, com voos interplanetários penetrando no futuro. As máquinas aéreas interligam a inspiração, as ideias, as fórmulas do progresso se combinam, os cálculos, as químicas, os computadores, enfim a grandeza do conhecimento humano. Roberto e Pedrinho entravam para fazer parte do mundo das navegações aéreas. Em cada canto do caminho percorrido pelas almas imortais estavam as lições para a vida eterna. Intuitivamente, Roberto e Pedrinho vislumbravam novas oportunidades de crescimento espiritual. Roberto olhou lá fora o sol que iluminava São Paulo, Pedrinho olhava o céu ao longe. Ambos pensavam. Na intimidade da alma, algo lhes apontava o limiar de uma nova era de grandezas e resgates. O sofrimento, a dor e o trabalho começavam a anular-lhes, na contabilidade divina, os débitos de quase 20 séculos atrás. As oportunidades começavam a surgir para provar-lhes que o amor cobre a multidão de pecados. A bondade divina, que é filha da justiça, preparou-lhes a oportunidade de serem missionários das viagens aéreas. Esta mesma justiça, alicerçada na bondade, dava aos guerreiros impiedosos da Gália a oportunidade de pagarem o que lhes restava de débitos diante da justiça universal. Parecia-lhes que, naquele instante, enquanto o tilintar dos copos brindavam as 2 carreiras que se iniciavam, os moços pareciam escutar vozes nascidas dos céus, dizendo-lhes: filhos do meu coração,
A grandeza do amor nos trouxe até aqui. O amor infinito oferta-lhes a oportunidade de saldar seus débitos com ações num campo dos mais sublimes do conhecimento humano, a ciência de voar. O homem que voa eleva-se à altura dos anjos desde que cruza o céu como instrumento do amor. E eles, olhando lá fora, pareciam ouvir, no próprio íntimo, a mensagem de esperança que falava da oportunidade que a humanidade teve, quando a suprema inteligência do universo inspira o homem a voar. O mundo dos ares, das máquinas, dos cálculos exatos, dos controles perfeitos, da velocidade vertiginosa, da exatidão é o mundo das mais sublimes inteligências que povoam o universo. Aquela voz pareceu se calar. Um olhou para outro, sorriram e a festa acabou. 2 dias depois, eles foram de ônibus até São José dos Campos. A cidade é fonte valiosa de conhecimentos técnicos, no ambiente acolhedor do interior de São Paulo. A riqueza tecnológica espalha-se pelo ar da cidade na ciência que ensina o homem a voar. Naquela atmosfera de estudo e pesquisas, poderia nascer a grandeza da ciência aeronáutica mundial, durante os próximos 30 anos. Um dia, o Brasil tomará a sério sua responsabilidade divina, quando poderemos ser os defensores de uma ciência usada apenas para a paz. Muito mais importante do que a técnica, é o amor à humanidade. A humanidade inteira poderá se beneficiar com a missão do Brasil, desde que os brasileiros tenham consciência da grandeza da missão de amor que tem nossa pátria perante a aviação. O homem será eternamente beneficiado com o progresso técnico baseado no amor. Ampliam-se ao infinito as oportunidades deste país inigualável, ampliam-se as bênçãos a este povo que tem a missão de espalhar o amor na terra. Chegando a São José dos Campos, os moços dirigiram-se a um departamento do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, levando o documento da empresa aérea que os contratara. Foram entrevistados pelo diretor do curso de Aeronáutica Civil. Quando apresentaram os documentos que demonstravam estarem quase formados, terminando a faculdade de tecnologia, o entrevistador sorriu, dizendo: agora se complementa o preparo com a vontade e com a inspiração. Alojados na própria escola, começaram a estudar as peças dos aviões, nos laboratórios. E os 2 soldados de outras eras pareciam sonhar. Aparelhos modernos reproduziam conceitos teóricos. No túnel de aerodinâmica, observavam reações e leis da física orientando a navegação aérea. Admiravam-se. Estavam sendo preparados para serem pilotos ou cientistas aeronáuticos. No fim de semana, quando voltaram à Casa Verde, ao empurrarem o portãozinho de madeira do jardim colorido, a mãe de Roberto estava a esperá-los à porta. Uma avalanche de pensamentos de gratidão brotou-lhe da mente emocionada. Algo lhe dizia, como em sonhos, que, depois das guerras e dos horrores, começava o pagamento das dívidas dos longínquos tempos das Gálias. 15. Aprendendo a voar. Quando a mãe de Roberto os viu, lembrou-se das primeiras aulas, quando o marido, operário na fábrica de ladrilhos, foi procurar a diretora da escola para matricular o filho. Recordou o encontro casual com Pedrinho e sua família, as tramas do destino apontando-lhes a direção na vida e, naqueles instantes rápidos, ela percebeu a mão de Deus guiando-os como a mão de um pai dirige os filhos. Naquele relance de pensamento, onde um segundo reproduz muitos anos, ela captou que o filho e o amigo estavam bem amparados, direcionados para a profissão de pilotos. Conforme beijou carinhosamente Pedrinho e Roberto, lembrou que o acidente foi a porta da oportunidade na companhia que custeava as despesas de ambos na melhor escola de aeronáutica da América Latina. Aquela era a primeira vez que voltavam para casa depois de iniciadas as aulas. Os moços entraram. Pedrinho deixou a mala na porta de entrada. Só vou conversar com a senhora 5 minutos, pois estou ansioso para encontrar minha mãe. Pelo menos dê-me a honra de servir café com bolo de fubá para o cientista voador. Os 3 desataram em gargalhadas. Ela preparou um pequeno lanche e continuaram o encontro, onde a alegria adoçava mais do que o próprio açúcar. Pedrinho logo se despediu. Colocou a mala com a alça tiracolo, desceu a rua para encontrar sua mãe na casa pequena, cheia de amor. Ela o estava esperando enquanto afofava a terra do jardim enfeitado de flores. A troca de mudas e sementes entre as 2 mães amigas davam identidades próprias e perfumes parecidos a ambos os cantinhos floridos pelo amor familiar. O pai de Roberto,
como acontece com aquelas famílias que cuidam de cada pequeno centavo, comemorava a volta do filho querido. Mas, para economizar, comprou, na loja de móveis usados, um pesado banco de pé, confortável para 3 pessoas. Após o exaustivo trabalho da fábrica, dedicou-se a reformar a peça antiga. Ficou linda, depois de recuperada com sobras de vernizes que ganhou numa construção. Colocado no canto direito do jardim, ao lado de um pé de dálias e de uma roseira florida, com minúsculas rosas brancas, caindo em cachos, apoiando-se no encosto e no braço do banco, o conjunto tornou-se um poema de ternura no jardim. Perto dali, havia um pé de manacá cujas pétalas brancas, lilazes e roxas, combinadas com as galhadas de rosas brancas e com as dálias vermelhas, faziam da cena uma pintura de amor. Quando Roberto viu o banco, ficou muito feliz e deu um abraço na mãe, carinhosamente pegou-lhe a mão, abraçou-lhe a cintura sobre o avental de algodão vermelho e branco com bolsos franzidos e lhe disse: Mãe, o avental antigo ainda está bonito, mas o que mais está bonito e enfeita a casa são seus olhos cheios de amor. A mãe o abraçou, enxugou o canto dos olhos com as costas da mão e respondeu: Filho querido, Deus poderia parar o tempo para que nós ficássemos sentados aqui neste banco que seu pai recuperou com tanto carinho. Agora, conte-me as novidades, grande comandante. Ele começou a falar das aulas, dos laboratórios, das visitas à fábrica de aviões, dos setores onde se montavam asas, turbinas, trens de pouso. Falou das complicadas aulas de física, principalmente aerodinâmica e resistência dos materiais. Contou das aulas de inglês ministradas por professor estadunidense para que aprendessem a linguagem internacional dos pilotos, dando segurança aos voos. Contou da torre de controle. Falaram, falaram, falaram. A mala que veio a tiracolo ainda estava apoiada no banco, à sombra do manacá. O afeto entre mãe e filho era tão grande que quase não viram as horas passando. De repente, no meio do quarteirão, ouviram o bonde parar, chiando as rodas de metal nos trilhos e o motor elétrico atritando a haste metálica no cabo. Espere que papai chegou. Ele esticou o pescoço por trás do portãozinho, viu o amigo querido com um macacão puído e manchado, a botina de couro com sola de pneu, os braços cheios de fuligem e fragmentos de cimento. Ao atravessar a rua, o pai levantou os olhos e sorriu. Encheu-se de orgulho, quando o filho se aproximou dele. Roberto estava elegantemente vestido com uma camisa branca de mangas compridas, presente do superintendente da companhia que foi visitá-lo. Quando ele abriu os braços para abraçá-lo, o pai lhe disse: Não, filho, não posso te abraçar, estou sujo. Roberto retrucou: Que é isso, pai? Esse abraço é o encontro mais importante e festivo da minha vida. Que se dane a camisa branca. O que vale é o coração. O filho já estava mais alto do que o pai. Colocou a mão direita sobre seu ombro e atravessaram a rua. A mãe esperava-os no portão, e outro abraço uniu os 3. A lei divina é severa, mas justa e bondosa. Os antigos guerreiros, ainda endividados perante a lei suprema, recebiam o apoio e o carinho de 2 famílias impregnadas de amor. Entraram pelo portãozinho. Ele pegou o pai pela mão dizendo-lhe: Moço, vamos sentar os 3 no banco que o Senhor preparou para mim. Ali ficaram e o assunto não acabava, como acontece quando se encontram os que se amam. O bonde aberto, chacoalhando ritmado, passava de hora em hora. Já havia passado 2 vezes depois que o pai desceu. A mãe levantou-se, foi para dentro buscar uma bandeja cheia de queijo temperado que eles comeram satisfeitos. A bandeja ficou por ali, enquanto os 3, sentados, continuaram no bate-papo até que a lua cheia que enfeitava o pequeno bosque começasse a brilhar nas águas do Tietê. As construções pequenas e poucas ainda permitiam que eles pudessem ver dali o histórico rio. Passava por ali uma vizinha, senhora de cabelos brancos. Ao vê-los reunidos falou: Que bom, o mocinho voltou. Vou trazer alguma coisa para agradá-lo. Daí a meia hora, ela trazia uma bandeja enorme, cheia de quibes fritos. Eles colocaram sobre um toco que restou das árvores do loteamento, continuaram comendo. Fizeram que a vizinha ali ficasse, fazendo-lhes companhia por cerca de 10 minutos. Logo ela se foi. Isto é um encontro familiar. A felicidade morava ali naquela rua, naquela casa, no bairro da Casa Verde.
A cidade foi acelerada por um tempo onde espocavam as sirenes das fábricas, urrando estímulos para os operários. Por volta dos anos 60, o país era sacudido pelo progresso que Brasília estimulava, quando as fábricas de automóveis espalhavam veículos feitos em São Paulo.